Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Aqui você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto a cada quinta-feira às 8 da manhã, aqui na 106.9. E nesta edição a nossa convidada é a professora Viviane Trevisan. Professora Viviane é graduada em Engenharia Química pela Universidade de Caxias do Sul e mestre em Biotecnologia pela mesma universidade. É doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Tem experiência na área de engenharia de materiais, na área de química com ênfase em instrumentação analítica e na área de saneamento ambiental com ênfase em produção de biogás. Ela é docente aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de tratamento de águas residuárias e resíduos sólidos. Os projetos sobre os quais nós vamos conversar hoje são dois. Um deles são as parcerias. Um dos vieses, no caso, dos trabalhos de extensão da professora, são as parcerias com o consórcio intermunicipal Serra Catarinense, o CISAMA, onde foram elaborados, entre os anos de 2012 e 2014, os planos de gestão de resíduos sólidos de 17 dos 18 municípios da Serra Catarinense. Então, um projeto muito relevante sobre o qual nós vamos conversar hoje. E o segundo foco da professora são as parcerias com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, e CISAMA, para a elaboração e revisão dos planos de saneamento básico nos municípios atendidos pela ARES, nas áreas de água e esgoto. Professora Viviane, muito bem-vinda ao Minuto da Extensão. Olá, Carla. Olá a todos os ouvintes. Então, vamos falar de algo que muitas vezes é visto, ou é mal visto, ou não chega a ser visto, que é o tratamento do esgoto, aquilo que está lá por baixo. Então, provimento de água. Que água é essa que está chegando na nossa torneira, não é mesmo? Então, você está trabalhando sempre com coisas que estão na base da nossa vida, da nossa saúde, não é mesmo? Com certeza. Água e esgoto são os dois pilares do saneamento ambiental. O saneamento ambiental ele é composto pela parte de resíduos sólidos, água, esgoto e drenagem urbana. Vamos começar pelas parcerias aí com o consórcio intermunicipal da Serra Catarinense. Temos aí que entre 2012 e 2014 os planos de gestão de resíduos sólidos tiveram a participação dos seus estudos aí para 17 desses 18 municípios aqui da Serra. Por favor, nos traga mais detalhes dessas parcerias, de todo esse estudo. Ali, em 2012, nós fomos contatados pelo CISAMA. Na época, quem estava à frente e continua à frente ali do CISAMA era um ex-aluno aqui do CAV, que se formou em agronomia. E aí ele, sabendo do curso de engenharia ambiental e sanitária, começando a conhecer os professores que estavam chegando aqui para trabalhar no curso, ele entrou em contato porque havia a intenção de fazer os planos de gestão de resíduos sólidos dos municípios da Serra Catarinense. Até pela questão, né, da lei da Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305 de 2010, e que estava cobrando dos municípios os planos de gestão dos seus resíduos sólidos. Então, o CISAMA entrou em contato com a gente para fazer uma parceria, para a gente fazer um estudo, né, de qual era a situação dos resíduos sólidos, da gestão dos resíduos sólidos aqui na Serra Catarinense e sugerir as melhores opções de gestão para esses municípios. Sim. Professora, que resíduos são esses? Só para a gente deixar o ouvinte na mesma página aqui com a gente. Então, são os resíduos domésticos, aquele lixo que a gente gera todo dia,
Então, o resíduo orgânico, reciclável. A gente também fez o levantamento em relação aos resíduos industriais. Apesar desses resíduos industriais eles serem de responsabilidade da indústria que está gerando ele, né, dá o destino. Sim. A gente também fez o levantamento, viu os pontos, né, em que há esses resíduos que muitas vezes são perigosos. Né? Então, nós identificamos e em geral, assim, todos os resíduos da sociedade também. Então, além do industrial, do doméstico, os resíduos de saúde, que ninguém lembra, né, que hospital, clínica veterinária, farmácias, elas geram resíduos, que não podem ser misturados com o resíduo doméstico, que a gente gera em casa. Então, nós fizemos um levantamento geral da geração desses resíduos. Sim, aliás, é interessante lembrar, você falou desses resíduos hospitalares, né? Muitas vezes a gente ouve esse termo também. O resíduo hospitalar, isso. Eles são, inclusive, contaminados. Então, tem todo um cuidado específico nesse descarte. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu gostaria de saber o que vocês identificaram nesse momento entre 2012 e 2014. O que foi esse diagnóstico sobre esses resíduos aqui na nossa região? A gente identificou o quanto que cada município estava gerando desses resíduos e o que estava fazendo com eles. E aí, a partir dessa identificação, nós sugerimos as melhores opções técnicas para a gestão desses resíduos. Porque qual é a situação que nós temos aqui na Serra Catarinense? Sim. Municípios muito pequenos, com uma população urbana pequena e uma grande população rural. Sim. Em que você tem uma dificuldade em chegar àquela população rural e fazer uma coleta de resíduos adequada. Entendi. A coleta do lixo que ele está gerando. E esse cenário não muda de 2014 para cá. Temos esse perfil mesmo, mais gente na área rural e menos na área urbana. Sim, mas os municípios não mudaram o perfil. A gente, fazendo agora as revisões dos planos, o que nós estamos observando? Que alguns municípios a população está decrescendo, mas Sim. A proporção urbana e rural permanece igual a 10 anos atrás. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, assim, a porcentagem de 100% da população de cada município, uma média de urbana e rural? 40% urbano e 60% rural. Interessante, porque daí vocês conseguem sugerir coisas muito mais específicas para o perfil, não é? Exatamente. E o que vocês... Bom, se você quiser começar pelo diagnóstico, que pontos se destacaram nessa identificação dos resíduos e também o que vocês sugeriram e como isso vem sendo aplicado? O que a gente identificou, assim, eram municípios com grande dificuldade de conseguir coleta dos resíduos, porque são municípios pequenos, a Sim. geração na zona urbana era muito incipiente, muito pouca, para que alguma empresa, né, se interessasse por aquele material. Sim. A dificuldade na separação entre o orgânico e o reciclável ou seco. Né? E, então, a partir dessas identificações, o que a gente fez? Nós sugerimos as parcerias entre municípios, os chamados consórcios, em que você junta municípios para que eles tenham uma quantidade, os 2 municípios juntos, ou 3 ou 4, tenham uma quantidade de resíduos considerável e atrativa para alguma empresa vir buscar. Sim, essa foi a sugestão principal. Exatamente, em função dos tamanhos dos municípios. Unir eles na forma de consórcios, grupos de municípios, para que todos esses resíduos gerados neles pudessem ser coletados e formassem um volume maior e fossem atrativos para empresas. E esse estudo, então, incluiu 17 dos 18 municípios da Serra Catarinense. Tem algum que você queira destacar, assim, em termos de tanto de diagnóstico quanto de alguma orientação específica, talvez? Não sei se... Não, tudo o mesmo perfil. Todos eles têm o mesmo perfil, as mesmas dificuldades de coleta, mesmas dificuldades de separação, disposição também. Isso foi uma preocupação a partir da necessidade da política
de resíduos sólidos. Em que ano essa lei, professora, 12.305, 2010. 2010. 2010 ela entra em vigor, e de lá para cá o que você acha que aconteceu? Essa implementação, ela realmente ocorreu? Como é que evoluiu de lá para cá? Em alguns municípios, já algumas das ações que nós sugerimos, elas começaram a ser implantadas. Galpão de triagem, pequenos aterros, foram sendo instalados. Alguns já estão também em instalação, continuam o processo. Então, algumas coisas estão prontas e outras estão em fase de implementação. Até porque eu imagino, aí você nos dê essa realidade, eu imagino que entre tanto a implementação da lei lá em 2010, veja, o estudo de vocês é pedido, enfim, a partir de 2012, né? E termina em 2014. Aí vocês sugerem essas mudanças. Isso vai sendo incorporado aos poucos. Nós temos aí que de lá para cá 10 anos, já dá para dizer que andou, mas tem muito a ser feito, é isso? Isso, tem muito a ser feito. Quando nós fizemos esse tipo de estudo, normalmente eles têm a gente chama de horizonte de projeto, que é quantos anos tem para você executar ele todo. Então, varia de 10 a 20 anos. Depende da situação. Então, você tem, assim, os objetivos a curto prazo, que são aqueles mais fáceis de serem implementados numa cidade, até 2 anos. Dependendo se é um plano de 10 anos, até 2 anos é curto prazo, até 6 anos é médio prazo e até 10 anos é longo prazo. Os 3 períodos para atingir objetivos, né? Quanto mais complexo, maior vai ser o tempo, né, que você vai precisar para adquirir recursos, construir instalações, implementar essas ações. Sim. Essas sugestões que vocês fizeram para esses 17 municípios, elas prevêem todo esse cenário? O que é preciso fazer? Quanto tempo? Por favor, poderia nos trazer esse detalhe? Num primeiro momento, o que sugerimos a curto prazo? Assim, a união dos municípios, criação das leis para fazer os consórcios intermunicipais, que daí é mais burocracia, é discussão entre prefeitos, assinatura de contratos. Não é só a coleta, né? Como você falou. Não apenas a coleta, tem toda a parte de política, vamos dizer assim, né? A parte documental que precisa ser feito, né? Cada município precisava fazer um projeto de lei para o seu município, para que esse plano de gestão de resíduos ele fosse oficializado. Ele existe. E como é que você diz que ele existe? Através de um projeto de lei. Então, isso são ações a curto prazo. 2 anos. 2 anos. Para ter uma discussão ali, Câmara de Vereadores, população, e aí fazer o projeto de lei. Com esse projeto de lei aprovado nos municípios, aí fazerem as parcerias. E começar com pequenas ações. Então, vamos começar a conscientizar a população sobre a separação do resíduo. Educação ambiental. Também é das partes dos planos. Você tem educação ambiental para a população, para que ela já faça a separação desse resíduo dentro da sua casa. Por que é importante? Né? Por que ela não pode queimar uma pilha, uma bateria? Né? Como a gente diagnosticou assim em muitos casos. Né? Não tem onde dispor as pilhas. Eu coloco no fundo do terreno e dou fogo. As pessoas faziam isso? Faziam isso. E hoje essa incidência já baixou ou foi anulada? Ou você tem ouvido falar sobre queima de pilhas ainda, professora? Não ouvi mais falar. Assustador, né? Até que algumas ações de coleta de pilhas e baterias foram implementadas. Especificamente desse tipo de resíduo. Isso. Que é bem tóxico, né? É bem tóxico. For analisar, falávamos de metais pesados em outro momento em que você esteve aqui conosco. Professora, educação ambiental talvez seja, me parece, a parte mais difícil, não é? Porque você planejar uma parceria entre municípios, acessar, enfim, acionar empresas, formalizar uma lei é uma coisa. Agora, implementar uma educação, mudar
Tem uma palavrinha, né, que... Mentalidade. O mindset. Tem aparecido essa palavra aí, né? Porque a gente tem sido tão abordado pelo marketing digital que o mindset já é uma palavra conhecida. Mas é a maneira de pensar. Mudar essa maneira de pensar me parece que é muito mais difícil do que qualquer outra coisa. Não sei se você concorda ou... Sim, concordo. Tanto que quando nós fizemos essa parte da educação ambiental, a nossa prioridade era conversar com os professores das escolas, para que eles fizessem isso com as crianças. Para as crianças levarem para casa essa mentalidade. Porque na conversa com os adultos, a gente sempre ouvia assim, meu vizinho não faz, por que eu vou fazer? Ninguém na rua faz, por que eu vou ser o diferente? E vou fazer. Sim. Eu separo, mas aí recolhe tudo junto. Passa o caminhão e recolhe tudo junto. Essa eu ouço muito. Muito, Essa é o que mais se ouve. Então, além dessas parcerias, dessas questões de leis, né, e consórcios entre municípios, a própria implantação da coleta seletiva também era uma forma de reforçar essa educação ambiental. Então, os prefeitos, as prefeituras, né, os municípios, eles estruturarem essa coleta seletiva para que a educação ambiental tivesse frutos. E como é que ficou isso, professora? Essa implementação da coleta efetivamente seletiva, ela acontece mesmo, ou essa indignação das pessoas procede? Tipo, vai tudo junto, para que eu vou separar? Está acontecendo essa coleta seletiva, de fato? Em alguns municípios, sim. Foi possível de ser implementado. Eu estive num município há uns 15 dias atrás, em que foi colocado aqueles locais de entrega voluntária, chamados leves, ou PEVs, que são os postos de entrega voluntária, que vem funcionando muito bem. Que as pessoas vão lá, levam o seu reciclável, tá as baias separadas, né, para papelão, para papel, para vidro. Então, em alguns municípios, deu certo e está funcionando. E assim, a questão da coleta seletiva, se você não tem uma política no município forte, você não tem a participação da população, ela se perde com o tempo. Carla, inclusive, eu comentei ali que são 17 municípios que a gente realizou o plano, dos 18 que pertencem à Serra Catarinense, porque o município de Lages ficou fora desses planos em função do tamanho populacional. Sim. Lages tem atualmente em torno de 160 mil habitantes. Então, ele destoava muito em função de tamanho dos demais municípios. Sim. Os outros municípios aí da Serra Catarinense têm uma população que varia de 1.800 até 20 mil habitantes, para os maiores. Então, a estrutura deles é muito diferente da estrutura de Lages. Sim, então, por isso que Lages ficou fora desse conjunto de trabalhos e fez um plano exclusivo para o município. E daí, claro, é uma outra forma de pensar, de estruturar e de colocar em prática esses serviços, não é? Isso, inclusive a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela limita esses consórcios a municípios até uma determinada população. Então, municípios pequenos, considerados de pequeno porte, estão aptos a fazerem esses consórcios, essas junções, para conseguirem ter uma quantidade de resíduos adequada para atrair uma empresa ou para colocar um pátio de compostagem, um galpão de triagem de recicláveis. Então, esses números são determinados até pela própria política de resíduos. É uma questão muito ampla, não é, professora? Eu perguntei aqui muito sobre implementação, sobre o andamento disso, mas temos que destacar que a parte da universidade é propor, fazer o estudo e propor as ações, que depois isso tem um andamento, como você disse, por meio de um projeto de lei. Aí é uma outra fase. Vocês estão, sobretudo, nessa parte da análise dos dados técnicos, não é? Isso, e sempre, né, com o objetivo de fornecer para os municípios condições, soluções técnicas, são viáveis de ser implementadas. Então, que são baratas, fáceis e eficientes. Então, esse é até chega a ser o lema dos nossos trabalhos, né? Nós propomos soluções fáceis, baratas e viáveis de serem implementadas. E, inclusive, isso vai muito ao encontro do que é um projeto, um programa de extensão, porque você fala extensão, você fala em
levar esse conhecimento para transformar também essa sociedade, né? É o que vocês Certeza. fazem por meio dessas proposições. Exatamente. Exato. E desse tempo para cá, só essa dúvida que eu tenho ainda em relação a esse primeiro viés dos seus trabalhos de extensão nesse consórcio intermunicipal da Serra Catarinense, o CISAMA. Essa proposição, então, esse estudo é concluído em 2014, vocês encaminham essas sugestões. Vocês são chamados em outro momento para avaliar esse andamento ou não? Fica até aquele momento? Esses planos, eles precisam ser revistos a cada 10 anos. Sim. Então, agora estaria na época, fechando os 10 anos, na época de fazer o que chamamos de revisão dos planos. Então, avaliar o que cada município cumpriu, o que falta cumprir, por que não cumpriu. Sim, e aí essa fase ainda não começou. Ainda não começou. Até a gente está ali concorrendo ao edital da FAPESC, com o intuito de poder fazer essas revisões desses planos. O resultado ainda não saiu. Essa pergunta, então, é parcialmente respondida, porque sim, vocês são chamados, ou vocês estão nessa segunda fase, mas ainda não tem um diagnóstico, não tem nada sobre essa avaliação. Muito bem. Professora, temos ainda um segundo foco dos trabalhos de extensão que você nos traz hoje, que são as parcerias com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a ARES, e a CISAMA, para a elaboração e revisão de planos de saneamento básico. Aí estamos falando de saneamento básico nos municípios atendidos pela ARES, nas áreas de água e esgoto. Então, falamos antes dos resíduos, agora vamos para essa outra ponta, que é o provimento de água e também o tratamento de esgoto. Você falou em resíduos sólidos, mas o esgoto envolve muitas outras coisas, né? São resíduos, mas são outros resíduos. Isso, são os resíduos líquidos. Exatamente. Que geramos. Por favor, nos conte mais sobre essas parcerias, como é que, até mesmo em termos de tempo, de momento, antes nós tínhamos essa visão. Vocês entravam nessa parceria com a CISAMA em 2012, um estudo feito até 2014. E essas com a Agência Reguladora Intermunicipal, a ARES e a CISAMA, para água e esgoto, como é que foi? Surgiu justamente desse primeiro projeto ali dos planos de gestão de resíduos. Sim. Então, a ARES, vendo, né, os nossos trabalhos, ela entrou em contato com nós e nos colocou qual era a situação de saneamento nos municípios. Então, alguns municípios atendidos pela ARES, a ARES não atende todos os municípios catarinenses, tem alguns que são ligados, associados a ela, em que ela dá assessoria na parte de saneamento. E aí, o que ela propôs para a gente? Fazermos revisões de planos de saneamento, a parte de água e esgoto, e também implementação de planos de saneamento em municípios que não existiam. Criação dos planos de saneamento em municípios que ainda não tinham. Até porque ali em 2020 surgiu o novo Marco Legal do Saneamento, que é uma nova lei, em que nessa lei é colocado que 99% da população do município precisa ter atendimento de água tratada, isso inclui zona urbana e rural, e 90% da população do município ela precisa ter atendimento com coleta e tratamento de esgoto. Zona urbana e rural. Nas leis anteriores, a população rural não era considerada. Então, esses percentuais de atendimento de água e esgoto era apenas para a população urbana. No novo Marco Legal do Saneamento, foi pensado nas comunidades isoladas, nas pessoas que estão lá no interior, que qualidade de água que elas estão recebendo, o que está acontecendo com o esgoto que elas geram. Então, houve essa necessidade também, em função dessa nova lei, de fazer revisão de planos de saneamento que foram feitos ali em 2012, 13, 14, não por nós. Sim. E houve a necessidade de fazer a revisão e adequação a essa nova política. E os municípios que ainda não tinham feito esses planos de saneamento fazerem para se adequar à lei. Pois 2020... é recente, muito recente, né, se a gente vai pensar. É muito recente. Nós temos leis ligadas ao saneamento desde os anos 60. Mas uma lei que pensasse na população rural realmente foi só a partir de 2020. Inclusive,
digamos assim, surpreendente que isso tenha acontecido, me parece, porque, como você disse antes, a média da proporção é de 60% população rural, 40% população urbana na Serra. E esse universo dessa pesquisa, desse estudo que vocês fizeram dentro desse projeto, incluiu quantos municípios, professora? Até agora 11. E não necessariamente todos da Serra Catarinense. Queria ver essa intersecção, como é que né? A relação entre o universo que você abordou antes, dos 17 municípios, e esses municípios 11 até agora são de que região, professora? Aqui a maioria da Serra Catarinense, e nós tivemos alguns municípios do meio oeste também. Essa proporção, então, muda. Muda. A proporção da população rural e urbana, por isso, talvez, o foco... Não. Aqueles ali dos municípios do meio oeste, a proporção é a mesma. É a mesma? Acaba sendo a mesma, urbano e rural. São municípios pequenos também. Sim. Com ali 5 mil, 10 mil habitantes. E chega em 2020 um marco que pensa nessa população. Exatamente. E aí, então, os órgãos ambientais, né, principalmente a parte das promotorias de meio ambiente, elas começaram a fazer uma cobrança em relação ao cumprimento dessa legislação. Sim. Você falou sobre uma elaboração desses planos, que no caso não existiam, como você falou. Não existiam. Para a população rural. Mas dentro do que já existia, que dados chamaram a atenção de vocês nesse estudo, nessa revisão naquele momento? Estamos falando em 2020, desses estudos? Não, esses estudos anteriores eram de 2013. 2013. Vocês fizeram eles em 2013? Não, esses de saneamento não. Nós fizemos só os de resíduos sólidos. Os de saneamento foi uma outra equipe que fez, e fez para a legislação da época. Ah, sim. E vocês entram após 2020? Nós entramos esse ano passado. Ano passado. Ano passado. Sim. Após o marco legal, Isso. Aí vocês só são chamados 3 anos depois. Digamos. Isso, exatamente. Houve uma série ali de conversas entre promotorias, as prefeituras, municípios. Aí tem toda a parte burocrática, quem vamos chamar para fazer, né, essas revisões. Então, tem questões contratuais, burocracias que levam tempo. Uns anos aí. Então, a própria parceria entre o DESC e o CISAMA, o DESC e a Ares, é uma série de tramitações de documentos internos para oficializar. Então, isso leva tempo. Levou tempo. E, bom, mesmo sendo recente, claro, tem essa análise que vocês fizeram. Quais são os pontos que se destacam na sua visão, professora? Agora, o que a gente vê, assim, justamente dos planos anteriores, era o esquecimento da zona rural. Igualmente, assim como antes no resíduo sólido, aqui a gente tem esse esquecimento. Tinha esse esquecimento também. Sim. A população rural, eles, agora com a lei nova, precisam ter acesso à água tratada. Coisa que nunca foi pensado. As pessoas tinham acesso a uma água que... Água de poço, que era considerada boa. Água de rio, que era considerada boa. Vocês chegaram a fazer alguma análise dessa água que até então não era tratada? Isso não... Não, ainda não. Esses nossos planos, essas revisões que a gente fez, os planos novos, eles incluem a análise periódica da água. A cada quanto tempo, professora? Uma vez a cada 6 meses, porque é o que a legislação pede. Sim. Então, a gente implementa o sistema de tratamento de água na zona rural, faz uma primeira análise, acompanha durante algumas semanas para ver se o tratamento está acontecendo de maneira correta, faz os ajustes necessários e depois é uma vez a cada 6 meses. Você falou antes, professora, de uma estrutura e até mesmo sobre prazos nesses planos, né, nessas sugestões de como estruturar antes o resíduo sólido, né, coleta, tratamento do resíduo sólido. E em relação ao saneamento básico, como é que se dá esse plano, essa sugestão que vocês fazem aos municípios? Inicialmente, a gente levanta a população, tanto urbana quanto rural. Depois, nós fizemos um estudo do crescimento dessa população para os próximos 20 anos. No caso das revisões, foram um horizonte de projeto de 20 anos. Então, a gente fez uma projeção populacional
para saber se o município vai crescer, o quanto vai crescer, ou se ele vai decrescer. Então, essa projeção populacional é feita com base em dados do censo. A gente pega desde os anos 90 todos os dados de censo do IBGE, aí faz modelos matemáticos, e a partir desses modelos matemáticos a gente verifica qual que se ajusta mais à realidade do município. Então, tem muitos municípios que a população decresceu. Está decrescendo desde os anos 90, está caindo. E tem municípios que está crescendo bem lentamente. Então, a gente tem que levar em consideração isso para poder sugerir as soluções para o saneamento. Então, depois desse levantamento, olha, o município não está crescendo muito, ou está a população diminuindo. Então, o que nós podemos propor? Que alternativa é viável para aquela situação daquele município, de população, de renda, enfim, de estrutura, a área do município, a zona rural é enorme, tem muita gente isolada. O que podemos oferecer de soluções para essas pessoas, tanto para água quanto para esgoto? E eu ia perguntar, justamente você falou sobre uma das principais sugestões ser o tratamento da água e a análise dessa água. E em relação ao esgoto, como é que são as sugestões de vocês? Em função dos tamanhos dos municípios, acabam ficando inviável você implementar uma estação de tratamento de esgoto. Ela sai muito cara, para pouco esgoto que é tratado. Então, a sugestão que nós demos nos nossos planos era a colocação de fossa séptica, e filtro anaeróbio. Filtro anaeróbio. O que é um filtro anaeróbio? Um filtro, você gera o esgoto na tua casa, ele vai para a fossa. A fossa, ela faz um tratamento, desse esgoto, e depois da fossa, esse esgoto ele ainda passa por um filtro que é um tanque cheio de pedras, que ele filtra para remover qualquer partícula, qualquer material que foi arrastado da fossa para esse filtro. E daí o esgoto sai tratado, sai sem nenhum material suspenso, arrastando nenhum tipo de material que possa poluir o corpo receptor, um rio, um lago, o solo, porque muitas vezes não tem rio perto para lançar o esgoto, então o pessoal lança no solo. Claro, muita gente sabe como é, mas para quem não entende muito bem como é que isso se dá, por exemplo, a partir desse final, desse tratamento após o filtro, o que acontece com esse resíduo, com esse esgoto? Esse esgoto, ou ele, dependendo de onde a pessoa está localizada, ou ele vai para um rio, para um corpo receptor, ou vai para o solo, infiltra no solo. Mas está garantido com esse mecanismo que vocês sugerem que não vai haver uma contaminação grave, enfim. Se ele tiverem as limpezas periódicas, que precisa ser limpo esse material, essa fossa precisa ser esgotada, o filtro precisa ser limpo. Se houverem as limpezas periódicas, ele tem um excelente funcionamento. Sim. Mas uma questão assim como as análises da água são sugeridas, no caso do provimento de água, existe um acompanhamento, ou vocês preveem nessa sugestão um acompanhamento dessa limpeza, dessa manutenção? Como é que é? Sim, no caso, a gente prevê o acompanhamento dessas manutenções. Então, conforme o município, a gente fez a sugestão, você vai limpar a fossa uma vez por ano. Então, uma vez por ano, a pessoa ali, o dono da casa, vai ter que chamar ou a prefeitura, ou uma empresa própria, particular, que faça isso, e esgotar a fossa, fazer a limpeza da fossa. Se seguir esses calendários, o sistema funciona muito bem, tem uma excelente eficiência. E tem um custo também considerável, se nós pensarmos, você falou sobre o custo para o município, enfim, em outros momentos nós chegamos a falar sobre esses aspectos. Aqui é um custo também considerável se pensarmos em cada família fazer para si. Não sei se as pessoas também podem se associar nas comunidades para fazer isso. Como é que funciona, né? A nossa sugestão foram sistemas individuais, cada casa ter o seu. Sim. E aí, com relação à limpeza, aí nós sugerimos 3 proposições. Ou fica só a cargo da prefeitura, do município,
fazer a coleta, ou só uma empresa particular, daí o dono da casa arca com a despesa, ou um sistema misto. A prefeitura paga uma parte e o dono da casa outra. Então, agora vai do município estudar em função da situação econômica dos seus munícipes, de quem mora na cidade, qual é a melhor alternativa. Sim. Aí já é uma fase que não depende não de depende vocês. de nós, né? Nós sugerimos as alternativas para o município poder escolher qual que é a melhor em função do recurso que tem disponível, a situação econômica, como eu falei, né, dos munícipes. Claro. Que tem gente que não tem condição de chamar um limpa-fossa, uma vez por ano. Então vai do município estudar a melhor alternativa. Claro, fica pesado. Para implementar. Dependendo do orçamento, tanto da família quanto do município, pode ficar bem pesado, e aí cada um vai vendo a sua necessidade. Bom, mas isso é recente? Esse encaminhamento foi feito quando, professora? Você falou sobre vocês terem sido chamados em 2023, não é? Isso. Isso foi encaminhado agora quando? Nós entregamos os relatórios, as revisões, em dezembro de 2023, e até final do mês de abril nós fizemos as audiências públicas. Então, do dia 2 de abril até o dia 30, nós andamos por esses 11 municípios para fazer as audiências públicas, que consistem na apresentação dos resultados para prefeitos, para secretários, para a população dos municípios. Sim. Eu não sei se nessas interações teve alguma questão, algum questionamento por parte de municípios, algo que você queira trazer sobre as discussões disso. Não sei como é que se dá nesse momento. O que eu percebi que as nossas sugestões foram muito bem aceitas, né? Porque, principalmente quando nós fizemos as revisões dos planos que já existiam, as nossas sugestões eram fáceis de implementar, baratas, e tinham custos muito reduzidos em relação ao que havia sido proposto. Sim. Então, assim, a gente, pelo menos as audiências que eu participei, assim, as nossas sugestões foram muito bem acatadas, foram vistas com bons olhos, e sempre assim, vocês tiveram a preocupação com a nossa população, sim, com a situação econômica do nosso município, na hora de dar a sugestão do que é melhor. Claro, algo viável. E em 10 anos serão chamados novamente, provável, para avaliar esse processo. Uhum. Tá bom. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos trazer aí detalhes sobre algo que as pessoas às vezes nem imaginam, que tem tanto envolvimento da universidade, né? Que afeta direto a vida delas. Com certeza. E a universidade está aqui para isso, né? Para ajudar a população, para transmitir o conhecimento que a gente tem aqui dentro para essa população, transformar o conhecimento em soluções, né, para os problemas que essa população tem. Para transformar mesmo. Sabe que eu lembrei, essa palavra transformação veio de uma entrevista que nós fizemos aqui com o Núcleo Rondon, o núcleo local do Projeto Sim. Rondon, e eles trazem assim no slogan, extensão é formação, extensão é transformação, e é realmente o que o projeto de vocês propõe, não é? Isso. E aí a gente estreita os laços com a sociedade. Exato. Então a gente sai daquele mundo da universidade, né, e começa a chegar na população. Olha, a gente pode ajudar vocês. Vocês podem ter uma qualidade de vida melhor, uma água melhor, um tratamento de esgoto adequado que vai evitar que você tenha doenças, que sua família doença. Muitas vezes a população pode ter tido contato com vocês nessas audiências públicas, mas está tendo também agora aqui no Minuto da Extensão. Que bom, então, a professora Viviane Trevisan poder nos trazer, nos dar essa visão aí desse trabalho. Professora, quer deixar uma mensagem final, seja em função dos projetos que nós falamos aqui hoje, ou, enfim, o que você quiser. Sim, a área de saneamento é sempre um desafio, porque as pessoas são muito resistentes a implementações, a mudanças, né? Mas ela é primordial para a saúde das pessoas, para o bom funcionamento de uma cidade também. Exato. Então, assim, acho que seria isso. É interessante pensar, me vem muito a ideia de que nós somos o ambiente.
porque você fala sobre a saúde das pessoas e também o ambiente em que nós vivemos. Então, menos impacto possível para a saúde de cada um e um impacto reduzido para esse ambiente, menos resíduo tóxico, menos possibilidade de poluição desses rios, desses canais, porque se tudo isso funciona bem, nós talvez tenhamos menos eventos como os que nós viemos acompanhando ultimamente, não é? Sim. Mas isso tem que ser uma solução conjunta, pensada e praticada no coletivo, né? Sim, tudo está interligado. Exatamente. Então tudo tem que funcionar junto, unido. Sim, tá certo. Muito obrigada, professora, e muito sucesso aí nesses andamentos dos projetos, no caso, projetos de extensão. E este é o Minuto da Extensão, que você escuta aqui toda quinta-feira, às 8 da manhã, na UDESC FM de Lages. A reprise desta nossa conversa é no sábado, às 6 da tarde. Então, sempre edição inédita na quinta, às 8 da manhã, e reprise da mesma edição no sábado, às 6 da tarde. Hoje eu conversei com a professora Viviane Trevisan, professora que é graduada em Engenharia Química pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Biotecnologia na mesma universidade. Ela tem o doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela URGS. Professora que atua como docente aqui na UDESC, no CAV, UDESC na área de tratamento de águas residuárias e resíduos sólidos. Obrigada a você também, nosso ouvinte aí da 106.9, e nos encontramos em edição inédita na próxima quinta-feira. Até, bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.